Muitas vezes as pessoas admiram, não de fato quem nós somos, mas quem nós aparentamos ser. Às vezes as pessoas ficam encantadas, não com o nosso performance, mas com a nossa máscara. Diz a Bíblia que quando o profeta Samuel foi à casa de Jessé, 2 Coríntios 3, 12 a 18. Tendo, pois, tal esperança, servimo-nos de muita ousadia no falar, e não somos como Moisés, que punha véu sobre a face, para que os filhos de Israel não atentassem na terminação do que se desvanecia. Mas os sentidos deles se embotaram, pois até o dia de hoje, quando fazem a leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece, não lhes sendo revelado que em Cristo é removido. Mas até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Quando, porém, alguns deles se convertem ao Senhor, o véu lhe é retirado. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Amém. Eu quero hoje trazer uma mensagem bem pessoal para cada um, como se eu estivesse numa conversa de gabinete, só você e eu. E eu quero tratar hoje sobre um tema intrigante: removendo máscaras. Nós todos conhecemos a festa popular mais famosa do mundo, a chamada festa do Carnaval, a festa das máscaras. Algumas pessoas se revelam colocando máscaras, outras retirando as máscaras. Às vezes imaginamos que esse fenômeno de máscaras é apenas um fenômeno da festa popular brasileira. Mas na verdade, essa é uma indumentária que todos nós usamos. Não gostaríamos, mas é um fato. E se você aí no seu coração já está com os dois pés para trás, com uma certa reserva, dizendo: o senhor não me conhece, eu nunca usei uma máscara, pois você acaba de afivelar uma agora, no seu rosto, a máscara da mentira. Às vezes, as pessoas usam uma máscara para passar uma ideia de que ela é melhor do que de fato é. Ela usa uma máscara para passar a ideia de que ela é mais espiritual do que de fato é. E muitas vezes as pessoas admiram, não de fato quem nós somos, mas quem nós aparentamos ser. Às vezes as pessoas ficam encantadas, não com o nosso performance, mas com a nossa máscara. Diz a Bíblia que quando o profeta Samuel foi à casa de Jessé, para ungir um de seus filhos rei de Israel, ele se aproxima e vê Eliabe, o mais velho, o primogênito, um rapaz bonitão, capa de revista, modelo de beleza feminina, de masculina. E o profeta foi logo impressionado com aquela imagem e disse: certamente está perante o Senhor o seu escolhido. E Deus disse para o profeta: vai devagar, profeta, você está encantado com a máscara. Está por trás dessa beleza toda, não é o que você acha que é. Eu não olho como os homens olham, eu não vejo a aparência, eu vejo o interior. Às vezes nós impressionamos as pessoas como Judas Iscariotes lá na casa de Simão, em Betânia,
Quando Maria derrama todo aquele perfume, aquele preciosíssimo perfume de bálsamo, de nardo puro, ele protestou: isso é um absurdo, isso é um desperdício. Esse perfume podia ser vendido por mais de 300 denários e dar-se aos pobres. Que discurso bonito, que filantropo mais sensível. Mas a Bíblia diz que ele era ladrão. Esse discurso de ajudar os pobres era apenas uma fachada. Ele estava interessado em embolsar essa grana. Máscara. O problema das máscaras é que elas não ficam muito bem afiveladas. Às vezes elas ficam meio soltas. E às vezes elas caem nas horas menos apropriadas. Me permite ilustrar. Havia um cidadão que tinha acabado de se formar na faculdade de Direito. Abriu um belo escritório, mobiliou o escritório, e todo dia ele ia para o escritório, terno bem passado, sapato de cromo alemão, uma valisa de couro muito bonita. E ele entrava no seu escritório. Eu só tinha um problema: ele não tinha nenhum cliente ainda. Um dia, veio aproximando o primeiro cliente, e ele ficou muito animado, dizia: agora. E quando a pessoa estava entrando, ele pega o telefone e começa a falar, como se estivesse tratando de um grande negócio, envolvendo muito dinheiro, para passar a ideia de que ele era um grande advogado, de tratando de grandes causas. E quando ele botou o telefone no gancho, disse assim para o cliente: seja bem-vindo, é um prazer recebê-lo aqui. E a pessoa disse: pois é, eu sou funcionário da telefone que vim ligar o seu telefone porque não está ligado ainda. Às vezes as máscaras caem. Então, eu gostaria de, à luz do texto lido, ver com vocês algumas das máscaras que às vezes nós usamos. Em primeiro lugar, a máscara da piedade. Veja você nos versos 12 e 13. Tendo, pois, tal esperança, servimos-nos de muita ousadia no falar, e não somos como Moisés, que punha véu sobre a face, para que os filhos de Israel não atentassem na terminação do que desonecia. Irmãos, Moisés é um dos maiores líderes da história. A Bíblia o chama de homem de Deus, um dos líderes mais fortes que a Bíblia representa, o apresenta. Foi o homem que arrancou o povo de Israel de uma amarga escravidão, enfrentando com o seu bordão a maior autoridade do mundo da época, Faraó, o grande líder, o grande legislador, o grande intercessor, o homem que marcou a história do seu povo, um homem de uma coragem invulgar. Porém, a Bíblia diz que houve um momento em que Moisés não foi ousado. Quando ele subiu no monte para receber a lei, quando ele desceu, diz a Bíblia que o rosto dele, a pele do rosto dele brilhava. A Shekinah da glória de Deus estava estampada no rosto dele. As pessoas não podiam aproximar para falar com ele. Então o que ele fez? Ele colocou um véu. Assim as pessoas podiam se aproximar para falar com ele. O problema é que de repente o próprio Moisés percebeu que aquela glória foi se apagando, foi se desvanecendo, e não tinha mais brilho, mas ele continuou com o véu.